momentos na vida do crente, quando Deus quer provar sua fé, vão surgindo constantes problemas. Olá, meus amados irmãos, a paz do Senhor aos amados irmãos, amém? Está no ar o estudo bíblico. Vamos agora estudar estudo bíblico em nome do Senhor Jesus, para nós poder ensinar aos nossos irmãos, porque nem muitos procuram examinar as Escrituras. Então Deus está enviando os seus sábios para poder ensinar a cada um. Realmente mulheres sábias que ensinam a própria Escritura. Bom, amados irmãos, o tema de hoje, tá bom? O tema de hoje é sobre a respeito. Será que realmente Paulo, o apóstolo Paulo, ele entregou aquele homem a Satanás? É o que nós vamos saber, a verdade pura a partir de agora. Né? A contenda, amados irmãos, a contenda começa primeiro pelos aqueles que não são de Deus. Pessoas que querem ser parecidas com a gente, tá certo? Então a contenda começa pelos filhos da perdição. Então tem pessoas que diz que Paulo não entregou aquele homem a Satanás. Mas cadê a sabedoria? Cadê os textos? Porque tem pessoas, amados irmãos, que pega a Bíblia, uns começam a citar somente texto, né? Capítulo e versículo isolado, né? Quero que os irmãos prestem bem atenção. Tem pessoas que pegam versículo e capítulo isolado. Tem outras pessoas, vou explicar em duas partes. Tem outras pessoas que vêm aqui para o assunto de Paulo. Aí só fala metade do texto e esconde o restante. Então fique de olho aberto. Uma coisa que eu quero dizer para os canais que pregam heresia, porque isso é uma heresia, dizer que Paulo não entregou aquele homem para Satanás. Então eu peço que vocês reconheçam o seu erro. O sábio, os verdadeiros do Senhor, é aquele que reconhece o seu erro e realmente vai falar o certo. Então o que não pode é você mentir, sustentar o seu erro por causa de dinheiro do YouTube, sustentar seu erro, sua mentira, interpretar a Bíblia do seu jeito e esconder a toda a verdade. Isso aí é o que não pode. E esses aí não são povo de Deus. Então, o que eu estou falando aqui é que reconheça o seu erro. Eu vou aqui ensinar para vocês que realmente Paulo mandou entregar aquele homem para Satanás. Irmão Roberto, como é entregar a pessoa para Satanás? Tudo isso eu vou trazer a partir de agora para vocês, tá? Então vamos lá, meus irmãos, olha só. Vamos começar aqui, vamos ler o contexto todo, tá bom? Vamos ler o contexto todo. Vamos lá. 1 Coríntios 5, tá? 1 Coríntios 5, diz assim: geralmente se ouve que há entre vós imoralidade tal como nem mesmo entre os gentios, isto é haver quem se atreva a possuir a mulher de seu próprio pai. Vamos aqui. Então, amados irmãos, houve-se uma grande imoralidade, quer dizer, o próprio filho, que dizia ser irmão em Cristo Jesus, pegou a mulher do próprio pai. Isso significa que ele cometeu um adultério. E na lei, antigamente, era morto na hora. Aquele que pegasse a mulher do pai era morto, apedrejado na hora. Isso era uma imoralidade terrível. Isso não agradava a Deus. Então, nem o próprio gentio, né, alguns gentios, né, nunca se ouve isso entre os gentios, de pegar a própria mulher do próprio pai dos gentios. Mas estava havendo
entre o povo ali de Israel no tempo de Jesus. Então vamos continuar e preste atenção, tá? Eu peço aos irmãos que prestem bem atenção, medite bem no que eu estou falando, vocês mesmos vão lá e leiam a própria escritura, tá? Vamos lá. O versículo 2. O versículo 2. E contudo andais-vos ensoberbecido, e não chegaste a lamentar, para que fosse tirado do vosso meio quem tamanho ultrajes praticou. Então o que acontece aqui, amados irmãos, é que as pessoas, a própria igreja de Coríntio, aqueles ali cristãos, viviam em soberbi, não é um nome complicado, né, irmão? Deixa eu ler aqui. Eles viviam, né? A minha rinite está chegando, irmão, aí fica subindo o catarro, ensoberbecido, tá? Então aqueles cristãos viviam ensoberbecidos. Estava vendo o erro, mas não estava nem aí. Então eles não estavam nem aí, estavam à vontade, vendo o erro do irmão e ocultava, não estava nem aí. Então, irmão, primeiro passo, veja só o que diz aqui, ó. Primeiro passo, veja só o que diz aqui. Chegaste a lamentar para que fosse tirado do vosso meio quem tamanho ultraje praticou. Então o apóstolo Paulo está dizendo que era para ter tirado, aquele homem, tá? Então vamos continuar para vocês entenderem. Ô meu Pai do céu, né? A minha rinite está chegando, né? Que os irmãos me perdoem aí, né? Mas tem que a rinite, né? O catarro fica subindo, tá? Que os irmãos me perdoem aí, tá? Aí tem que ficar para poder, tá? Então vamos aqui, mano, porque tudo aqui né? Estou fazendo aqui, né? O vídeo e eu não posso parar, tá dando pause, né? Vamos lá, irmão, olha só. O versículo 3. Eu, na verdade, ainda que ausente em pessoa, mas presente em espírito, já sentenciei. Preste atenção, amado irmão. Paulo está dizendo que ele já sentenciou. Eu já sentenciei, como se estivesse presente, que o autor de tal infâmia seja... Vamos meditar, vamos parar, irmãos, e meditar, ok? Então o apóstolo Paulo, irmão, está dizendo que mesmo que ele não esteja pessoalmente, porque se ele estivesse pessoalmente, ele iria dizer a mesma coisa. Então Paulo, pelo Espírito, ele já sentenciou que seja tirado aquele homem e entregue a Satanás. Vamos continuar para vocês entenderem o que eu estou falando aqui, tá certo? Vamos lá. Já sentenciei, como se estivesse presente, que o autor de tal infâmia seja, em nome do Senhor Jesus, reunido vós e o meu espírito com o poder de Jesus, nosso Senhor. Então preste atenção, irmão, nessa parte aqui. Paulo está dizendo, em nome do Senhor Jesus, reunido vós com o meu espírito, com o poder de Jesus, nosso Senhor, entregue, olha só que tremendo, irmão, a verdade aqui, entregue a Satanás para a destruição da carne. Então está aqui, irmão, a grande verdade. O próprio apóstolo Paulo, ele mesmo está mandando, no nome do Senhor Jesus, com todo o poder, que os irmãos se reúnam, no Espírito, né? Como se Paulo estivesse lá. Então, irmão, preste atenção que isso é muito tremendo, Então, irmão, eu vou dar um exemplo aqui, tá? Eu vou dar um exemplo aqui para vocês entenderem essa passagem aqui. Bom, irmão, de repente está havendo uma confusão na igreja, né? E eu estou viajando, eu tô em outro lugar. Então está havendo uma confusão na igreja de um homem que praticou imoralidade e ele não quer se arrepender e está ali dentro causando contenda, está contaminando os meus irmãos. Então o que é que eu vou fazer? Eu vou falar com meus irmãos, digo, olha,
É como se eu estivesse aí, tá? Em nome do Senhor Jesus, no meu espírito, reúna vocês aí, junto comigo, como se eu estivesse aí. E bote este homem para fora e entregue ele para Satanás. Então é assim, irmão. Então o apóstolo Paulo está mandando, como se ele estivesse lá, reunido também com os irmãos, que é para poder entregar este homem para Satanás. Então vamos entrar nesse assunto depois, daqui a pouco. Como assim entregar para Satanás? Tá? Vamos lá. Entregue a Satanás para a destruição da carne, a fim de que o espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus. Bom, irmãos, vamos dar uma paradinha aqui que eu quero explicar isso aqui, que vocês têm que entender o que está acontecendo no sistema. Tem muitos irmãos anticristo, pastores anticristo, que pega esse texto isolado e diz: não sei o que, Paulo mandou entregar ao Satanás e vai ser salvo no dia. Irmão, peraí, irmão, muita calma nessa hora. Irmão, que loucura é essa? Quer dizer que uma pessoa que pega a mulher do pai é entregue para Satanás e vai ser salvo, vai para o céu? Temos que ter cuidado com isso aí, irmão, com esses pastores lobos da teologia. Temos que ter cuidado, porque isso eu vi em 2018. Pastores usando essa passagem aqui como modo legítimo para esses pastores ficar usando a Bíblia, a lei, como modo legítimo para ficar botando adultério na mulher, cometer seus adultérios, cometer ganância contra as pessoas, enriquecerem. É muito triste. Não existe, irmão, não existe isso não. Não existe isso de você ficar pecando e achar que vai ser salvo. Não. Cuidado, irmão, com a doutrina de Satanás diabólica. Cuidado, tá certo? Vamos continuar aqui. Olha só. O versículo 6. Não é boa a vossa jactância. Não sabeis que um pouco de fermento leveda a massa toda? Lançai fora o velho fermento, para que sejas novas massa. Ok? Irmãos, em nome de Jesus, presta atenção agora o significado de entregar aquela pessoa para Satanás. Vou dar o significado agora, tá? Através desse versículo 6. Bom, irmão. Então, irmão, aquele homem, ele estava ali dentro. Ele estava ali dentro fazendo isso aqui, ó. Deixa eu ver aqui rapidinho. Que um pouco de fermento levada a massa toda, né? Então aquele homem que praticou imoralidade, pegou a mulher do pai, aquele que dizia ser irmão, estava ali contaminando ali na igreja. E esse tipo de massa, a levada a toda a massa, contamina, né, a igreja. Então o apóstolo Paulo mandou entregar a Satanás. Então vamos entender. Então, irmão, entregar para Satanás é o seguinte: é botar esse perverso para fora da igreja, né? Não com arrogância, de violência, não. É dizer para ele, tá? É dizer para ele para se sujar no mundo, tá? É para ele se sujar do mundo. Quer se sujar, meu amado? Vá para o mundo. Então isso é entregar a Satanás. Então o que acontece? O que acontece é que ele vai passar por tribulações, por estar querendo contaminar os nossos irmãos. Então ele vai passar tribulações lá fora. Ele vai ser entregue para Satanás. Satanás vai dar uma surra nele. Então ele pode voltar a ser uma nova massa. Tá certo? É preciso passar pela tribulação. É preciso ser entregue para Satanás para poder ser uma nova criatura. Porque é através da tristeza, segundo Deus, a pessoa ela se volta para Deus, reconhece o seu erro, tá? Toda hora, irmão, o catarro fica subindo, manda rinite, tá? Peço perdão aos irmãos aí, tá? Então, meus amados irmãos,
Você não pode chegar para qualquer pessoa, tá por aí, ó, eu entrego você para Satanás. Não, irmão, não faça isso não, tá? Não faça isso. Esse tipo de palavras que nós falamos, eu entrego você para Satanás, é um tipo de pessoa como esta aqui. É um tipo de pessoa como esta aqui. Pessoas perversas que pegam a mulher do pai e ainda se acha, está se pogando e contaminando os irmãos. Esse tipo de pessoa, sim, nós usamos essa autoridade. Eu entrego você para Satanás. Então, o que eu quero dizer para os irmãos é que entregar para Satanás não significa que a pessoa vai morrer. Preste bem atenção, não significa que a pessoa vai morrer. Mas tudo depende de Deus. Se Deus quiser que essa pessoa seja cortada da terra, cabe a Deus, tá? Então, quando nós entregamos para Satanás um perverso terrível, o que pode acontecer é o seguinte, ele pode realmente ser cortado, ele pode realmente morrer. Mas do outro lado, o que acontece? Ele pode ser castigado pelo mundo aí fora, porque o diabo ele vai tentar de tudo para querer matar aquela pessoa que foi expulsa da igreja. Então tudo depende de Deus. Para que o vaso se transforme, é preciso que o vaso quebre para que Deus levante e nunca mais caia. Isso aqui está na Bíblia, tá, meu irmão? Então, o que você viu aqui é isto aqui. Olha só, o versículo 7. Lançai fora o velho fermento, para que seja nova massa, ok? Então, o que acontece é que aquele homem que praticou imoralidade, ele vai levar uma surra do diabo lá fora e de repente ele vai reconhecer o seu erro e ele vai se tornar uma nova criatura. Então é isso que acontece, ok? Quando entrega a pessoa para Satanás. Mas não é, irmão, não é como esse da sã doutrina, só porque a pessoa errou no texto bíblico, ou a pessoa está no pecado que eu entrego você para Satanás, né? Ou se a pessoa repreende os da sã doutrina, alguns da sã doutrina, eu entrego você para Satanás. Quer dizer, não são pessoas de Deus. São pessoas, irmão, que não querem receber a repreensão. Alguns da sã doutrina, que são muitos, Moisés do Ceará, Mauro Coupe Souza, Fernanda do canal Jesus ao Senhor, não querem receber repreensão. Aí irmão, está espantando vidas com as doutrinas de Davi Miranda, da Igreja Deus é Amor. É triste, só julgo, só prega julgo. Isso não é evangelho não, tá? Nós temos aqui os julgos da Bíblia que nós não podemos praticar. Mas isso é depois. Nós temos que pregar o evangelho começando dando leite para as pessoas. Depois é que nós vamos ensinar o que nós devemos praticar ou não. Mas esse da sã doutrina já vem direto. Isso é pecado. Né, irmão? Isso é pecado. Brinco é pecado. Batom é pecado. Irmão, está escandalizando, espantando muitas vidas. Está espantando muitas vidas. O que eu vejo no mundo, por causa desse da sã doutrina, é muito triste. Tá? Então a Bíblia diz que só o sábio...